Nossa história se passa na cidade de Ebelstein, um lugar com uma aparência bem medieval. Ali vive um idoso conhecido por todos como o Velho Orgulhoso. Mesmo com esse nome, ele só conseguia usar magias de uma estrela e vivia nos bairros pobres. O senhor se dizia um arquimago, mas vivia irritado e brigava até com crianças que faziam brincadeiras. Nesse momento, um garoto de cabelo branco e olhos vermelhos observava o velho rabugento. Esse jovem então revela que aprendeu a usar magia com aquele senhor. Aparentemente não existia um grande motivo para o garoto ter se tornado seu aprendiz. O velho precisava apenas de um seguidor para massagear seu ego. Enquanto isso, o jovem precisava de conhecimento para ficar mais forte. As estações então passaram e o treinamento do garoto continuou sem parar. Em um certo dia, o mestre observava seu aluno praticar com uma aura azul em volta. O garoto de cabelo branco se concentrava e liberava uma grande quantidade de mana. Surpreso com aquilo, o idoso se pergunta se o jovem já entendeu o fluxo de mana. Com seus olhos vermelhos brilhando intensamente, o protagonista demonstra um talento absurdo. Ele então estende a mão e cria uma poderosa luz azul com sua energia. Logo em seguida, o garoto lança um feitiço que toma a forma de uma espada de luz. O ataque voa rapidamente e atinge em cheio uma parede de madeira. Após o poderoso feitiço, o jovem fica exausto, enquanto seu mestre o observa. O velho fica chocado com o que viu e começa a suar frio de nervoso. Mesmo fazendo tarefas para o idoso nosso protagonista, continuava determinado a aprender. Mesmo com seu talento, o jovem se tornou um mago de uma estrela em apenas um ano de treino. Mas o velho disse que isso não é nada, pois os nobres atingem 3 estrelas, antes da maioridade. Ele fala que um plebeu como garoto nunca chegará nesse nível e vai desistir com 2 estrelas. O mestre sempre dizia que a linhagem era tudo e que o esforço do garoto era inútil. Nisso o protagonista se pergunta se o idoso não falava isso por inveja de coisas que ele não alcançou. Naquela noite, o garoto ficou ao lado de seu mestre perto da fogueira por um longo tempo. No dia seguinte, uma forte chuva começou a cair sem parar sobre a cidade e quando o jovem voltou para casa, ele encontrou seu mestre sem vida caído no chão. O corpo do idoso estava coberto de hematomas, então ele claramente foi agredido. Inicialmente ele pensou que o velho arrumou briga em algum lugar e acabou se dando mal, mas depois o garoto descobriu que seu mestre na verdade foi atacado pelos guardas. Com isso, o jovem enterrou o corpo do idoso em uma cova rasa com uma cruz de madeira. Aparentemente o mestre foi pego tentando pegar um livro de magia de 2 estrelas do armazém. Ele não entendia por que o velho faria isso e nesse momento uma tela azul surge. Aquele senhor, que tanto falava sobre linhagem nobre, acabou fazendo algo impensável. O sistema diz que ele dominou o básico e agora pode escolher sua escola primária de magia. 4 anos se passaram e o garoto revela que ele, na verdade, não é daquele mundo. Nesse tempo, ele conheceu uma mulher muito habilidosa chamada Katia Flameheart. Ela era de uma família nobre falida e uma maga de 3 estrelas procurada por mercenários. Então ela passou a trabalhar para uma companhia e ensinou magia para o jovem garoto. Nosso protagonista aprendeu muitas coisas com Katia, que era uma maga de 3 estrelas. Em um certo dia, eles estavam conversando em uma taverna chamada Lágrimas de Belder. A mulher diz que é natural para um mago ter ambições e que o jovem chamado Derek tem talento. Mas ela o avisa que a ganância excessiva só vai atrasar suas conquistas no futuro. O protagonista de cabelo branco concorda com sua mestra e diz que vai se lembrar disso. Então a maga pede para seu aluno fechar os olhos e se concentrar para sentir a mana. Ela o instrui a sentir a origem e o fluxo da energia e manifestar o que ele imaginar. Com isso, o garoto obedece sua professora e libera uma poderosa aura azul de seu corpo. A mestra percebe que ele tem uma quantidade absurda de mana e um controle muito estável. Nesse momento, os olhos do garoto brilham em um tom roxo enquanto a energia flui. A mulher fica impressionada com a quantidade de poder que ele estava liberando de uma vez. De repente, uma grande explosão acontece do lado de fora da taverna, assustando a todos. As pessoas dentro do local ficam em pânico e se perguntam o que está acontecendo. O garoto também se assusta com a confusão e olha para suas mãos sem entender nada. Vendo isso, sua mestra rapidamente segura a mão dele para tentar acalmá-lo. Ela então pede para o jovem não dizer nada e apenas a seguir para fora do local. Do lado de fora, alguns guardas se reúnem, pois ouviram a forte explosão vindo dali. A maga então leva seu aluno por um beco para evitar encontrar os soldados da cidade. O jovem continua seguindo a mulher sem entender o que acabou de acontecer ali. Nesse momento, ela para e diz para o garoto escutar com atenção o que ela vai falar. O garoto concorda e fica esperando atentamente as palavras de sua mestra. A mulher explica que os nobres são sensíveis sobre seus privilégios e a magia é o maior de todos. Ela continua dizendo que o poder inato é uma benção apenas para a nobreza.
e os poucos plebeus que chegam a esse nível dedicam a vida toda para isso. Com isso, a maga revela que ele usou uma magia de ilusão de 2 estrelas chamada alucinação auditiva. Então, aos 14 anos, ele se tornou um mago de 2 estrelas, e o sistema confirma sua nova habilidade. Depois disso, Katia continua ensinando vários feitiços e contando sobre a alta sociedade. Um ano se passou e a mulher precisou partir deixando o jovem para trás. Aparentemente, a família do Conde Alvester a nomeou como tutora particular. Essa era uma oferta que a maga simplesmente não podia recusar de jeito nenhum. Ser professor de magia para uma família nobre daquele calibre era uma bênção para qualquer um. Como presente de despedida, ela deixou um livro de magia de 2 estrelas para o garoto. O protagonista então pega o livro que sua mestra lhe deu e começa a estudar sozinho. Um ano depois, ele aprendeu mais 2 feitiços de 2 estrelas por conta própria. Com um olhar determinado, o jovem mostra que não vai parar por aí. Aos 16 anos, ele não tinha intenção de parar e um homem o chama na taverna. O homem pergunta para o garoto que tipo de trabalho ele está procurando. Ele então revela que é um pedido da família do Grão-Duque do Plain. O jovem fica surpreso e se pergunta por que uma família tão importante os procuraria. Mas o homem diz que o importante é que a família do Plain gasta ouro como se fosse água. Ele diz que se conseguir uma conexão com eles, terão mais oportunidades no futuro. O jovem então pergunta o que eles querem que a companhia faça. O homem responde que eles só precisam caçar alguns monstros nos arredores do Grão-Ducado. Nosso protagonista acha aquilo muito suspeito e fica pensativo sobre o trabalho. Com isso, ele se recusa a fazer o trabalho e o homem grita para ele esperar. O garoto de cabelo branco diz que não faz trabalhos suspeitos e para chamar outra pessoa, mas o chefe da guilda reclama que eles precisam de um mago e que são raros hoje em dia. O jovem ainda se pergunta por que precisariam de um mago para caçar poucos monstros. O garoto de cabelo branco então se vira irritado com a insistência de seu chefe. Para convencê-lo, o homem oferece uma moeda de ouro como pagamento inicial. Ao ver o dinheiro, o jovem parece reconsiderar a proposta de seu chefe. Nesse momento, um senhor de monóculo e bigode aparece no local. Junto com ele, estavam 2 mulheres, uma mais velha e outra encapuzada. O chefe da guilda então apresenta o garoto para seus novos clientes, mas o velho diz que uma criança que nem teve sua cerimônia de maioridade não serve. O chefe tenta defender o jovem dizendo que ele é o mago mais habilidoso que conhece. Ignorando o homem, o velho diz para ir embora, pois não confia a missão a uma criança. Com isso, os clientes se viram e começam a caminhar para a saída da taverna. Porém, a mulher encapuzada parece ter outros planos e olha para trás. Ela então se aproxima do garoto de cabelo branco e o chama para uma conversa. Eles então partem para o Grão-Ducado de Duplain para começar a missão. Lá o jovem começa a enfrentar os goblins usando suas poderosas magias. Com seus olhos vermelhos brilhando, ele derrota os monstros com facilidade e sem demonstrar nenhuma piedade. Um dos goblins tenta atacar o garoto por trás com um machado improvisado, mas o ataque da criatura verde não era páreo para a velocidade do jovem. Com um olhar frio, o protagonista finaliza o último monstro da horda. Depois ele usa uma magia elétrica para cuidar dos corpos dos monstros. Com tudo terminado, o jovem avisa para o oficial que o trabalho está feito. O velho e as mulheres observam a cena sem demonstrar muita surpresa. A garota encapuzada então comenta que ele acabou com todos muito rápido. De volta à taverna, o garoto de cabelo branco encontra uma colega de guilda. A garota loira o acusa de ter se tornado um cachorrinho dos nobres. Ela grita que mesmo sendo plebeus, eles não deveriam se rebaixar para a nobreza. A jovem então pergunta quanto eles pagaram para ele jogar fora seu orgulho. O chefe da guilda mostra um dedo e a garota se irrita, achando que era uma moeda de prata. Mas, com um sorriso malicioso, o homem revela que ela estava enganada. Ele então diz que na verdade era uma moeda de ouro e a garota fica chocada. Com isso, a jovem implora para que a deixem rastejar entre as pernas deles também. Naquela noite, o jovem mercenário refletia sobre os acontecimentos do dia. A garota que causou a cena agora estava desmaiada, enquanto o chefe perguntava sobre o trabalho. O jovem de cabelo branco responde que não foi nada demais e ele apenas caçou alguns goblins, mas o garoto então revela que os 3 clientes na verdade estavam mentindo sobre tudo. Surpreso com a revelação, o chefe da guilda fica sem entender a situação ali. Ele explica que um oficial nobre deveria ter juventude e habilidades sociais, mas o velho não tinha. E a mulher que dizia ser empregada tinha as mãos limpas demais para quem faz trabalho pesado. Quando ele ia falar da aprendiz de inspetora, seu chefe o interrompe chamando seu nome. O jovem então olha para seu superior com uma expressão séria em seu rosto. O homem diz que eles são mercenários e só precisam fazer o trabalho e receber o dinheiro. Mesmo desconfiado, o garoto concorda com as palavras de seu chefe e aceita a situação. O chefe finaliza dizendo que na selva apenas a sobrevivência importa e o resto não tem valor. No dia seguinte, eles retornam ao Grão-Ducado de Duplain para finalizar o serviço. O jovem informa aos clientes que a área está limpa e os goblins não voltaram por um tempo. Com o trabalho feito, o chefe da guilda pergunta para o velho sobre o pagamento final. Nisso, o cliente entrega 2 moedas de ouro brilhantes como recompensa pelo serviço. O homem fica animado com o dinheiro e mostra as 2 moedas de ouro para o garoto.
Vendo aquela cena, o velho de monóculo pigarreia para chamar a atenção dos dois. Ele diz que valoriza muito as habilidades do jovem e gostaria de fazer um novo pedido. O chefe da guilda, então, se mete na conversa e pergunta o que ele quer com seu subordinado. O homem revela que o Grão-Duque oferece 15 moedas de ouro pelo trabalho, deixando todos chocados. O velho de monóculo então pergunta se o jovem vai aceitar a nova missão. Sem hesitar por um segundo, o garoto de cabelo branco concorda com a proposta. Com isso, eles pegam uma carruagem e partem para a residência do Grão-Duque. Logo eles chegam na mansão da família do Plain, um lugar gigante e luxuoso. O chefe da guilda fica impressionado com o tamanho da residência nobre. Antes de entrarem, o velho diz que precisa se apresentar formalmente para ele. Ele revela que seu nome é Delon e ele é o mordomo-chefe da propriedade. O chefe da guilda fica nervoso e sem saber o que fazer naquela situação. Em seguida, a mulher mais velha se apresenta como Catarina, a governanta-chefe. Envergonhado, Jaden se apresenta como líder da companhia de mercenários Belder. O jovem pensa que já esperava por isso, mas os cargos deles eram bem altos. Nesse momento, a garota encapuzada, que estava quieta, começa a se mover. Vendo isso, o chefe da guilda se pergunta quem seria aquela última pessoa. A misteriosa mulher então retira seu capuz, revelando seu rosto para todos. Seus longos cabelos escuros balançam com o vento enquanto ela se revela. O protagonista observa a garota de olhos azuis com uma expressão séria. Ela se apresenta como Aizelin e diz que quer nomear o garoto como tutor de sua irmã. O jovem fica chocado com a proposta e se pergunta se ouviu direito. Dentro da residência do Plain, um jovem abre a porta com força e entra no escritório. Nisso ele entra com tudo no escritório e grita com seu pai chamado Valerian. O garoto invade o local e chama a atenção de seu pai e seu irmão loiro. O Grão-Duque então manda seu filho Raik se portar com dignidade na sua frente. O irritado, o jovem diz que quem precisa de dignidade é Diela. Enquanto segura uma empregada, a moça chora desesperadamente, pois a tal Diela passou dos limites e a agrediu. O irmão loiro então manda Raik calar a boca, pois eles estavam no meio de uma conversa, mas o jovem ignora e diz que mais de 10 servos pediram demissão no último mês. Ele então pergunta por quanto tempo seu pai vai continuar ignorando aquela bandida. O irmão loiro se levanta irritado com a atitude de Raik e grita seu nome. Então o homem de cabelo claro manda seu irmão parar com o show e ir embora dali. O garoto de cabelo escuro fica em silêncio por um momento com um olhar sério. Ele diz que mesmo que Diela seja inútil, eles ainda têm Aizelin para o futuro. Então, Raik afirma que já está na hora de se livrar da garota problemática. Mas o Grão-Duque calmamente tira seus óculos e diz que essa não é uma decisão dele. O jovem revela que já procurou um mosteiro para ela e seria melhor para a família. Furioso com as palavras de seu filho, o pai o agarra pela cabeça com força. Em um movimento rápido, o Grão-Duque bate a cabeça de Raik em sua mesa. Com um olhar ameaçador, o homem prende seu filho contra a madeira da mesa. Mesmo ferido, o jovem diz que quando chegar a hora seu pai terá que decidir. O Grão-Duque encara seu filho com um olhar frio e ameaçador após a agressão. Enquanto isso, Aizelin e nosso protagonista finalmente chegam na sala principal. A garota então pergunta se o jovem mago já ouviu falar de sua irmã Diela. Com um sorriso misterioso, ela diz que sua irmã não é muito conhecida pelo público. Nesse momento, as grandes portas do escritório se abrem e eles entram no local. Lá dentro, eles encontram Raik com o rosto machucado e o irmão loiro dele, o homem de cabelo claro, cumprimenta Aizelin e pergunta como foi sua estadia. A moça responde com um sorriso que viveu confortavelmente graças aos cuidados dele. Então o irmão mais velho diz que Raik está ferido e que eles conversam depois. Com seus olhos vermelhos, o protagonista observa toda a situação em silêncio. O homem loiro coloca um pano na cabeça de Raik para cuidar de seu ferimento. O garoto de cabelo branco continua analisando a estranha dinâmica daquela família. Nisso ele percebe a empregada que estava com raiva chorando em um canto da sala. O jovem mercenário fica pensativo tentando entender o que está acontecendo ali. De volta ao escritório, o Grão-Duque diz que fica feliz em saber que sua filha está bem. Aizelin agradece e apresenta o garoto como o novo tutor de magia de Diela. O patriarca da família, então, coloca seus óculos e encara o jovem de cabelo branco. A garota diz que, como ele está ocupado, eles já vão se retirar da sala. Mas antes de saírem, o Grão-Duque manda o novo tutor mágico ficar para trás. O protagonista, então, se vira sem entender o que o nobre quer conversar com ele. No escritório, o clima fica pesado, enquanto o Grão-Duque e o jovem se encaram. Com calma, o líder da família do Plain começa a escrever em um pergaminho em sua mesa. Ele, então, comenta que o garoto é muito novo e pergunta se ele tem 16 anos. O protagonista, de cabelo branco, confirma sua idade para o nobre com um simples sim. O homem pergunta sobre suas habilidades e o jovem diz que usa a magia de uma estrela. Com um sorriso de canto, o Grão-Duque começa a rir da resposta do garoto. Ele fala que humildade nem sempre é uma virtude e sabe que o jovem está mentindo. Vendo que foi descoberto, o garoto de cabelo branco apenas fica em silêncio. Então o nobre libera sua aura e o jovem percebe que ele é um mago de 5 estrelas. O mercenário se desculpa, mas o Lorde diz que entende, pois ter muito talento pode ser ruim.
O homem comenta que pelas roupas e idade o jovem não se parece com um tutor de magia. Sem hesitar, o garoto de cabelo branco revela que na verdade ele é um mercenário. O nobre diz que confia na escolha de sua filha e permitirá a entrada dele no anexo. Ele o dispensa, mas o jovem o interrompe para fazer uma última pergunta. O grão-duque então permite que o garoto fale o que ele deseja saber. O jovem diz que seu dever como mercenário é garantir que a senhorita Diela aprenda magia. Com isso, ele explica que a missão é fazer a garota entrar para a alta sociedade nobre. O homem então pergunta por que o garoto está explicando o óbvio para ele. Nisso, o jovem revela que na verdade ele tem um pedido muito sério para fazer. O grão-duque fica curioso com a ousadia do garoto e espera para ouvir o pedido. Enquanto isso, em outro lugar, um prato é arremessado com força contra o chão. Com o barulho, a empregada grita de susto e se encolhe desesperada. A serva se desculpa várias vezes, mas a garota a trata com muito desprezo. Então a jovem nobre manda a empregada sumir e ameaça caso apareça de novo. Em outra sala, o chefe da guilda pergunta para Aislinn por que ela escolheu aquele garoto. Ele diz que vários tutores fariam fila por esse trabalho e seria difícil para um plebeu. A moça revela que já tentou os tutores mais famosos, mas todos eles desistiram. Ela continua dizendo que o mestre do jovem era um nobre falido, então ele aprendeu muito. Com isso, a garota acreditava que ele poderia guiar sua irmã Diela. Com gentileza, o homem então ri e diz que Aislinn precisa aprender a chegar melhor às pessoas. Ele lembra que o garoto cresceu nas ruas e não sobreviveu apenas com gentileza. A jovem nobre fica surpresa com as palavras do homem e parece repensar sua escolha. Nesse momento, nosso protagonista é guiado por um mordomo pelo corredor. O jovem de cabelo branco então se aproxima de uma grande porta de madeira. Com isso, ele levanta sua mão para bater na porta do quarto. O garoto então bate 2 vezes na porta esperando uma resposta do outro lado. Sem receber nenhuma resposta, ele apenas fica parado em silêncio por um momento. Vendo que ninguém ia atender o jovem mercenário, decide abrir a porta por conta própria. Ao entrar no quarto, ele cumprimenta a pessoa que estava sentada lá dentro. Ele então se apresenta como Derrick para a garota de cabelo castanho sentada à mesa. A garota de cabelo loiro, que se revela como Diela, manda o jovem se aproximar. Obedecendo a ordem, o garoto de cabelo branco caminha em direção à nobre. Nesse momento, a jovem abre um sorriso malicioso e parece ter um plano em mente. De repente, ela joga algo no rosto do garoto, que não consegue desviar a tempo. Com isso, o jovem fica todo encharcado com uma água suja e nojenta. A garota então começa a rir e diz que achou que um rato de esgoto tinha entrado ali. Ela o humilha e diz que olhando de novo, ele realmente parece um rato de esgoto. A jovem nobre então pega uma cadeira próxima para usar como apoio. Com isso, ela sobe em uma pequena mesa para ficar mais alta que o garoto. Então a loira joga um balde de água suja na cabeça do novo tutor mágico. O mercenário apenas fica parado em silêncio enquanto a água escorre por seu rosto. A garota reclama que a água acabou e lamenta não poder humilhá-lo mais. Mas o jovem levanta a cabeça e a encara com um olhar frio e assustador. Vendo aquela expressão, a garota fica chocada e sem reação por um momento. Irritada, ela tenta chutá-lo. O jovem então se ajoelha na frente da nobre, ainda segurando seu pé firmemente. A garota fica irritada por ter sido tocada e xinga o mercenário de cabelo branco. Ela então tampa o nariz e reclama que ele está fedendo por causa da água suja. Mesmo sendo humilhado, o jovem continua encarando a nobre sem demonstrar emoção. A garota então se apoia na mesa. A nobre continua a humilhação e diz para o rato de esgoto saber seu lugar. Nisso voltamos para a conversa do jovem com o grão-duque em seu escritório. O líder da família do Plain olhava pela janela enquanto pensava na situação. Com uma expressão séria, o homem mais velho escutava as palavras do mercenário. O garoto diz que o problema de Diela não é simples e faz um pedido ao Lorde. Com seus olhos vermelhos, ele pergunta quanta autoridade o nobre vai lhe conceder. O grão-duque então encara o jovem de cabelo branco, analisando seu pedido ousado. De volta ao presente, a garota loira fica com o rosto vermelho e em choque. Aparentemente, o jovem perdeu a paciência e deu um tapa na nobre mimada. Ele então encara de cima com uma expressão fria e sem nenhum arrependimento. Chocada, a garota coloca a mão no rosto sem acreditar no que acabou de acontecer. Com seus olhos vermelhos brilhando, o mercenário manda a jovem se levantar. Nesse momento, ele se lembra de uma conversa de 3 anos atrás com sua mestra. Naquela época, ele perguntou para Katia o que fazer com um aluno muito teimoso. A maga responde que tentaria entender e abraçar aquele tipo de estudante, mas o garoto acha a resposta idealista demais e pergunta sobre os casos piores. A mestra explica que se a comunicação falhar, é preciso um ponto de partida diferente. Com um olhar sério, ela revela que o método é simplesmente usar o medo a seu favor. De volta ao quarto de Ela, continua no chão, totalmente assustada com a atitude dele. O jovem então manda ela tratar os outros com respeito e se levantar logo. A nobre mimada então se apoia no chão para tentar se levantar depois da lição. Com muita raiva, ela se joga para cima do jovem mercenário, tentando revidar. A garota grita que um plebeu como ele não tem o direito de tocar em uma nobre, mas o garoto perde a paciência de vez e dá outro tapa na jovem para calar a boca dela.
Ele então diz que também não vai precisar repetir as coisas 2 vezes para ela. Com um sorriso assustador, a nobre parece não entender o que ele está falando. Então ela grita pelo mordomo e acusa o jovem de ter agredido uma dama da nobreza. Nisso, o mordomo-chefe e as empregadas chegam correndo e perguntam se ela está bem. O velho repreende o garoto e diz que o Grão-Duque vai ficar sabendo do que ele fez. Mas, sem se abalar, o jovem de cabelo branco apenas pega um pergaminho que guardava. Ele revela que o Grão-Duque lhe deu autoridade total sobre a educação da garota. O mordomo pega o documento e fica chocado ao ver o selo oficial da família no papel. A jovem nobre também fica surpresa e não entende o que está acontecendo ali. Naquela noite, a mansão do Plain parecia calma, mas a confusão ainda não tinha acabado. O irmão loiro Valerian corre pelos corredores com Raik, que tentava acalmá-lo. Ele então invade um dos quartos, gritando e chamando pelo mercenário que contratou. Lá dentro, o jovem de cabelo branco estava tranquilamente lendo um livro na cama. Valerian grita perguntando como ele ousa bater em Diela, mas Raig o segura com força. Com calma, o tutor responde que foi algo permitido pelo próprio Grão-Duque. Raig então diz para seu irmão que o pai permitiu e ele é um convidado de Aizelin. Valerian então chama o jovem para ir com ele e manda Raig não se meter no assunto. O irmão de cabelo escuro diz que Diela precisava de uma lição e que Valerian não vai exagerar. Com isso, o protagonista observa os dois irmãos com uma expressão séria no rosto. Rai fica se perguntando por que seu irmão loiro protege tanto aquela garota sem esperança. Em um quarto escuro, algumas bonecas velhas estão sentadas no chão perto da porta. Valerian então convida o jovem para entrar no antigo quarto de sua irmã, Diela. Ele explica que aquele era o quarto dela na casa principal e está intocado desde então. O protagonista de cabelo branco observa uma pintura inacabada em um cavalete. O nobre revela que sua irmã adorava desenhar e ficava adorável mostrando seus trabalhos. Mas ele diz que ela nunca terminava um desenho e sempre deixava um espaço em branco. Valerian se desculpa por ter se exaltado antes e o jovem diz para não se preocupar. O mercenário então pergunta por que ele o levou até aquele quarto cheio de pinturas. O homem de cabelo loiro queria mostrar que Diela não merecia ser desprezada daquele jeito. Ele conta que ela ficou obcecada pela linhagem e acabou sendo expulsa para o anexo. Agora Valerian quer impedir que a mande para o mosteiro e pega alguns livros. Com isso, o irmão mais velho implora para que o jovem salve sua irmã Diela. Mas o protagonista percebe algo nos livros e pede para o nobre esperar um pouco. Ele diz que pelas anotações nas margens, a garota não desistiu totalmente da magia. O jovem pergunta se aqueles são livros da Escola de Regulamentos e Valerian. O mercenário fica pensativo com a nova descoberta e parece ter um plano em mente. O jovem mercenário então observa uma das pinturas de paisagem no quarto da garota. Com isso, ele pega um dos livros de teoria que estavam ali e parece tomar uma decisão. Então, ele diz que vai tentar seu novo plano e entrega o livro para o irmão da nobre. Naquela mesma noite, o anexo da grande mansão estava totalmente silencioso e escuro. No quarto, a jovem Diela dormia tranquilamente em sua cama sem notar nada de estranho. Mas, de repente, um balde de água muito fria é jogado com força para acordá-la. A garota, então, acorda gritando desesperada com a água gelada em todo o seu rosto. O novo tutor pergunta com um olhar frio se ela estava falando sério sobre dormir. Confusa e muito irritada, a nobre pergunta se o mercenário ficou maluco de vez. Ele então a agarra pelo braço e diz que eles precisam ir a um lugar importante. O garoto a arrasta pelo corredor, enquanto ela grita para as servas o pararem. Sob a forte luz da lua, o jovem leva a nobre para fora da mansão à força. Ele a arrasta por um caminho de terra para longe da residência da família do Plain. Chegando em um local isolado, o tutor a joga com força no chão de terra. A garota grita com raiva e pergunta que ele pensa que é para ousar ensiná-la. O jovem pergunta se ela não quer ouvir um fato interessante e ela fica confusa. Com um sorriso, ele revela que não vai ensinar magia e só gosta de bater em nobres. Chocada com a revelação, a garota pergunta o que ele acabou de dizer para ela. Ele continua dizendo que ser tutor é apenas uma desculpa para seus planos malignos. Então o mercenário se aproxima e diz que é uma desculpa para acabar com nobres. Com isso, ele puxa sua espada e diz que os gritos dos nobres são muito bonitos. A garota então pergunta assustada se ele acha que vai se safar depois de fazer isso. Com um sorriso, ele diz que sim, pois ela vai para o mosteiro e ninguém acreditaria nela. O mercenário fala que no pior caso, ele pode se desculpar com a vida já que um plebeu não vale nada. Ele continua dizendo que poderia fugir e faria um favor para a família, se livrando dela. Totalmente apavorada, a jovem nobre pensa que vai morrer se for pega por aquele homem. Com isso, a garota de cabelo loiro começa a correr desesperadamente para fugir do perigo. Ela pensa que precisa despistá-lo na floresta, pois ele a pegaria facilmente no campo aberto. A jovem conhece bem a floresta e planeja voltar para casa por lá. Então ela pensa que ele é quem vai se dar mal, mas, de repente, algo chama sua atenção.
Uma enorme bola de fogo surge no céu iluminando toda a escuridão daquela noite. O jovem de cabelo branco então lança um poderoso feitiço na direção da floresta. Assustada, a garota se vira e percebe que aquilo é uma magia de bola de fogo. O tutor mágico segura a esfera de fogo. Com um sorriso malicioso, o mercenário mostra que não está para brincadeira. Nisso, a poderosa magia de fogo voa rapidamente na direção da garota assustada. O reflexo das chamas brilha nos olhos da nobre enquanto o ataque se aproxima. Com um grito de pavor, a garota é jogada para longe com o impacto da explosão. Uma grande explosão de fogo acontece logo atrás dela, destruindo tudo ao redor. Caída no chão e totalmente em pânico, a jovem nobre mal consegue acreditar no que viu. Com um sorriso assustador, o mercenário diz que acabou errando a mira de propósito. A lua cheia iluminava a noite, enquanto a perseguição continuava pela floresta escura. Com isso, a jovem nobre corria desesperadamente para tentar salvar sua própria vida. Em seu rosto, a garota mostrava uma mistura de medo e determinação para escapar. Mas em um descuido, ela acaba tropeçando em uma raiz de árvore. No caminho, com o tropeço, a garota loira cai com tudo no chão de terra, sem conseguir se proteger. Caída e exausta, ela mal consegue se levantar e apenas encara o que vinha em sua direção. De repente, uma poderosa flecha de mana azul surge e voa em alta velocidade. Com um olhar focado, o tutor mágico preparava seu próximo ataque sem nenhuma hesitação. Então a flecha de energia passa zunindo ao lado da nobre, que estava caída no chão. A jovem fica em choque e sem reação ao ver o ataque mágico passar tão perto dela. O mercenário então elogia os movimentos dela e diz que é difícil acreditar que ela fica no anexo. Com a respiração ofegante, a garota apenas o encara em silêncio, totalmente confusa. Nisso, ela se levanta e volta a correr para dentro da floresta enquanto o jovem a observa com um leve sorriso no rosto. O tutor de cabelo branco parecia ter tudo sob controle. A nobre se pergunta por quanto tempo vai correr e se um dia conseguirá escapar dali. De repente, ela parece ter uma grande revelação e para de correr por um instante. Enquanto isso, o garoto usa sua magia em uma poça de água no meio do caminho. Ele então observa a trilha na floresta escura que a garota loira estava seguindo. O jovem confirma que aquela é a floresta que ele viu nas pinturas e que ela brincava ali. Ele entende que ela sentiu a mana da natureza e a transferiu para suas pinturas. Com seus olhos vermelhos brilhando, ele parece ter entendido o que está acontecendo. Nisso, a garota se cansa de correr e joga uma pedra na cabeça do mercenário. Mas o jovem de cabelo branco apenas puxa sua espada com calma para se defender. Com um movimento rápido, ele corta a pedra ao meio sem nenhuma dificuldade. A nobre então fica em choque e totalmente assustada com a habilidade do tutor. Ele elogia a atitude dela por tentar revidar e diz que não foi uma decisão fácil. Exausta, a garota cai no chão ofegante e sem forças para continuar lutando. Com um olhar frio, o jovem diz que parece que ela não tem mais energia para correr. Ele então aponta a espada para a nobre e pergunta se ela tem últimas palavras. Mas com um sorriso, a garota parece não se importar muito com a ameaça dele. Ela o desafia e diz que não vai se rebaixar como os plebeus fariam naquela situação. O mercenário então pergunta por que ela é tão obcecada com sua linhagem nobre. A jovem de cabelo loiro apenas abaixa a cabeça em silêncio por um momento. Ela revela que se tirarem sua linhagem nobre, não vai sobrar mais nada para ela. Com raiva, a garota começa a gritar desesperadamente sobre magia e seu fracasso. Com lágrimas nos olhos, ela grita que ele não sabe o quanto ela já tentou. O tutor de cabelo branco apenas observa em silêncio o desabafo da jovem nobre. Ela continua dizendo que falhou na magia, na pintura e em tudo que tentou fazer. Desesperada, ela pergunta o que sobra para ela, além de sua linhagem nobre. A garota então cai de joelhos e se pergunta o que ela é, sem seu status social. O tutor de cabelo branco apenas a observa em silêncio, processando todo o desabafo. Nisso, ele invoca uma espada de mana azul e se prepara para o próximo passo de seu plano. Com lágrimas nos olhos, a jovem nobre parece ter aceitado seu destino trágico. O mercenário então ergue sua lâmina e diz que ouviu tudo que ela tinha para falar. Apavorada e com o rosto vermelho, a garota se despede esperando pelo seu fim. Com um movimento rápido, o garoto de cabelo branco balança sua espada de energia. A nobre então fecha seus olhos com força enquanto espera o golpe final do todo. Mas ela abre lentamente seus olhos para ver o que aconteceu. De repente, a lâmina do mercenário cria enormes cristais de gelo ao seu redor. A jovem abre os olhos e vê os cristais de gelo se formando por toda parte. Nisso, o garoto viu que ela conseguiu criar uma barreira de gelo. A garota olha para suas mãos e se pergunta se aquilo era algum tipo de magia. Com seu plano concluído, o jovem de cabelo branco então guarda sua espada de mana. Ele pede desculpas por sua grosseria e elogia o bom trabalho da garota. A jovem nobre continua em choque e sem entender o que acabou de acontecer ali. O tutor explica que aquilo foi só uma manifestação de mana e que ela se saiu bem. Com isso, a garota não aguenta a emoção e começa a chorar sem parar.
ela grita e chora desesperadamente, liberando toda a frustração que guardava. O mercenário apenas observa de longe enquanto a jovem desabafa sozinha. A lua, cheia no céu, então iluminava o fim daquela intensa lição noturna. O tutor revela que ela pertence a uma escola de magia selvagem e a garota fica confusa com a informação. Enquanto enfaixa a perna dela, ele explica que o processo de aprendizado varia muito entre as diferentes ordens de magos. Ele continua dizendo que tentar aprender teorias erradas é como forçar o corpo em roupas que não servem de jeito nenhum. Nesse momento, a jovem nobre pergunta como ele descobriu que ela faz parte dessa linhagem mágica tão rara. O rapaz de cabelo branco diz que viu a pintura que ela fez e percebeu algo muito especial naqueles traços. Com um olhar sério, o mercenário afirma que ela sentiu a energia da natureza e acabou transferindo tudo aquilo para a tela. Nisso, ele explica que magos desse tipo sentem a mana natural desde crianças e por isso ela sempre foi diferente dos outros. A loira fica totalmente em choque ao perceber que seu talento escondido finalmente foi reconhecido por alguém. Assim que termina o curativo, o jovem diz que o trabalho está feito e agora ela pode caminhar com menos dor. Mas o mestre avisa que ela só deu o primeiro passo e que amanhã o verdadeiro treinamento vai começar. De repente, a garota de olhos azuis chama o nome dele enquanto observa se afastar pelo caminho escuro. Mesmo estando envergonhada, a jovem nobre agradece pela ajuda e demonstra que mudou sua visão sobre o rapaz. O protagonista apenas ouve as palavras dela em silêncio, sem demonstrar nenhuma reação exagerada naquele instante. Com isso, os dois começam a caminhar de volta para a mansão, enquanto a noite estrelada cobre toda a floresta. Durante o trajeto, ele comenta sobre a pintura do pôr do sol e diz que aquela era uma obra de arte completa. Na manhã seguinte, a luz do sol entra pela janela do quarto e ilumina todo o ambiente luxuoso da residência. A jovem de ela acorda determinada e se senta na cama, pronta para testar o que aprendeu com seu novo mestre. Então a garota estende sua mão e começa a concentrar uma pequena quantidade de energia azul entre os dedos. Com um brilho intenso no olhar, ela tenta manifestar seu poder de forma natural, assim como foi instruída antes. Porém, a magia acaba falhando e se transforma apenas em fumaça, deixando a pequena nobre bastante irritada com o resultado. Uma empregada carrega um balde de água enquanto caminha tranquilamente pelo corredor luxuoso da mansão. Nesse momento, a jovem loira abre a porta de repente e acaba assustando a serva distraída que quase cai. Com o susto, o balde escapa das mãos dela e a água acaba espirrando para todos os lados no carpete do corredor. A água suja atinge em cheio o vestido da pequena nobre que fica imóvel diante daquela situação inesperada. Desesperada, a funcionária começa a se desculpar freneticamente por ter cometido um erro tão grave assim na frente dela, mas a garota apenas encara a mulher com um olhar gélido e sem expressar qualquer tipo de emoção ou raiva imediata. Então a serva se ajoelha e implora por perdão enquanto teme ser agredida pela patroa como acontecia antigamente. Surpreendentemente, a jovem apenas manda ela tomar mais cuidado e continua seu caminho como se nada tivesse acontecido. Nisso a empregada fica em choque total e se pergunta por que não recebeu um tapa ou um grito da garota mimada. Enquanto as outras colegas se aproximam curiosas, elas tentam entender o que mudou no comportamento estranho da patroinha. Em outro aposento, o tutor de cabelo branco dorme tranquilamente, aproveitando seu raro momento de descanso e muita paz. De repente, batidas violentas na porta despertam o rapaz, que reclama do barulho infernal logo cedo pela manhã de folga. Ele então abre a porta enquanto esfrega o olho e tenta entender qual é o motivo de tanta gritaria no seu ouvido. Nesse instante, a loira aparece acompanhada do mordomo e exige que as aulas de magia comecem naquele exato momento de hoje. O senhor de monóculo fica chocado ao descobrir que a jovem finalmente conseguiu manifestar sua mana sozinha em seu quarto. Com um olhar determinado, a aluna ordena que o mercenário a ensine rápido, porque ela está muito ansiosa para evoluir logo. Mas o rapaz simplesmente fecha a porta na cara deles e diz para voltarem apenas no período da tarde. Nisso, o mordomo começa a chorar de alegria por ver que sua patroa finalmente decidiu levar o estudo a sério de verdade. Irritada com o desprezo, a garota começa a esmurrar a madeira e grita para aquele bastardo abrir a porta agora mesmo. Mesmo com todo o escândalo lá fora, o jovem de cabelo branco volta para a cama e decide ignorar a pequena pirracenta. O dia amanhece radiante sobre a enorme mansão da família nobre. Nisso ouvimos o som de passos firmes, ecoando pelos corredores luxuosos daquela imensa propriedade. Duas empregadas comentam surpresas que a senhorita de ela não quebrou nenhum prato durante todo o dia. Com isso, os boatos se espalham e todos ficam sabendo que a garota finalmente conseguiu usar sua mana. Nesse momento, alguém se aproxima das servas, enquanto o barulho das botas fica cada vez mais alto. O rapaz de cabelos escuros para e pergunta o que as duas estavam falando sobre sua irmã agora há pouco. Enquanto isso, o patriarca da família continua escrevendo calmamente em um pergaminho com sua pena.
No escritório, o Lorde recebe seus filhos para discutir as novidades sobre a evolução mágica da pequena. O Grão-Duque afirma que aquela é uma excelente notícia e parece satisfeito com o progresso da filha, mas o jovem de olhos verdes diz que ainda é muito cedo para comemorar um feito tão simples assim. Irritado, o irmão loiro grita com Reiko por ele não ser capaz de dar um único elogio para a própria irmã. Nesse instante, o pai observa a discussão dos filhos com um olhar sério. Ele lembra que a menina causou muitos problemas no passado e não deviam cancelar a ida dela ao mosteiro. O líder da casa continua sua tarefa em silêncio enquanto pondera sobre o futuro daquela criança problemática. O tempo passa e o sol continua forte, iluminando todos os cantos daquele reino medieval tão vasto. Dentro do quarto, a nobre aparece sentada de costas e parece estar muito emburrada com alguma coisa. Então o mercenário de cabelo branco entra no local e pergunta se a garota está fazendo bico por algum motivo. Nisso a loira responde que não está apenas emburrada, mas sim com muita raiva de tudo que está acontecendo. O rapaz coça a cabeça e afirma que agir como uma criança mimada não vai ajudar em nada naquela situação, mas a pequena grita novamente dizendo que não é pirraça e reafirma que seu sentimento é de puro ódio. Com isso, o jovem de cabelo branco diz que fazer pirraça não adianta e tudo precisa acontecer na ordem correta para dar certo. Mas a loira grita com raiva e afirma que não está fazendo birra, mas sim demonstrando que está muito irritada com ele. O mercenário então a encara com um olhar sério e frio, enquanto mantém sua postura calma diante da revolta da garota. Ele então diz que vai chamar aquilo de pirraça mesmo e deixa a pequena nobre totalmente sem palavras. Nesse momento, o rapaz de olhos vermelhos coloca sua mão sobre a cadeira enquanto se prepara para dar uma lição importante. Com isso, ele explica por experiência própria que usar muita mana de uma vez pode causar um desgaste total no corpo do mago. Ele continua dizendo que descansar é tão importante quanto treinar, mas a garota parece achar aquele papo muito chato e entediante. Percebendo o desânimo dela, o professor pergunta se ela prefere um método muito menos chato para aprender as coisas agora. Então ele lembra de quando usou chamas e sua espada para assustar a jovem e mostrar quem é que manda ali de verdade. Ao recordar desse momento de puro pavor, a nobre começa a suar frio e sente um calafrio percorrer todo o seu corpo. Rapidamente, ela muda de atitude e diz que não precisa de nada radical e prefere continuar com o método normal mesmo. Com isso, o mestre começa a explicar que após dominar o fluxo de energia, aprender feitiço de uma estrela será muito fácil para ela. Ele revela que a escola selvagem não tem regras rígidas e foca na liberdade, sendo perfeita para quem aprende por conta própria. O rapaz afirma que esse estilo combina muito com a personalidade dela e isso deixa a loira bastante curiosa com o elogio repentino. Nisso, o tutor explica que o espírito livre dela tem uma ótima sintonia com esse tipo de magia e seu sangue nobre ajuda muito. A garota fica em silêncio por um breve instante enquanto processa aquelas palavras gentis que nunca ouviu de ninguém. Com as bochechas vermelhas, ela se pergunta se realmente possui algum talento especial para as artes místicas naquele momento. O jovem confirma que criar uma parede de gelo na primeira tentativa prova seu potencial e ela pergunta se é um gênio de verdade, mas ele logo avisa que existe uma enorme diferença entre ter talento e ser um gênio de verdade e a conversa segue pela janela. Enquanto isso, do lado de fora, o irmão de cabelos escuros observa tudo escondido e escuta o diálogo entre os dois no quarto. Nesse momento, o jovem de cabelos escuros resmunga irritado por perceber que sua irmã está realmente progredindo e demonstra muita insatisfação. No dia seguinte, o sol brilha intensamente sobre a enorme mansão, enquanto a rotina de treinos pesados continua sem parar em toda a propriedade. Com isso, a garota corre até o quarto e diz para seu mestre que consegue manifestar o poder, mas não consegue controlar a direção do feitiço. Logo depois, ela o interrompe durante a refeição e reclama que tentou usar o elemento gelo, mas a sensação foi muito estranha e diferente do esperado. No outro dia, a pequena nobre continua perseguindo o tutor pelos corredores e grita que sente a energia fluindo, mas de um jeito totalmente errado. Durante o pôr do sol, a loira finalmente encontra o mercenário descansando perto de uma árvore e pergunta o que ele está fazendo ali sozinho. Irritada, a menina reclama que ele deveria estar perto do anexo e pergunta se o rapaz acha que o pai dela deu o livro para ele ficar vadiando. Com muita calma, o jovem de cabelo branco responde que o Grão-Duque emprestou o material justamente para que ele pudesse estudar com tranquilidade, mas a garota ignora a resposta e afirma que finalmente conseguiu fazer o fluxo de mana funcionar e pede para ele conferir o resultado rápido. Enquanto isso, o irmão loiro, chamado Valerian, observa a vista da janela de seu escritório e parece estar pensativo sobre os rumos da família. Nesse momento, as portas se abrem e o tutor de cabelo branco entra na sala atendendo ao chamado urgente do futuro patriarca da casa nobre. O nobre cumprimenta o convidado e pede para ele sentar, pois os dois precisam ter uma conversa muito séria sobre os últimos acontecimentos. Sentados frente a frente, o loiro pergunta como está o desempenho de sua irmã e demonstra muita preocupação com o comportamento da pequena. Com sinceridade, o protagonista afirma que ela progrediu bastante, mas ainda vai demorar um tempo até que consiga dominar magias básicas. Nisso, o irmão mais velho revela que a mãe deles voltará em breve
de uma viagem e avisa que o clima na mansão vai mudar drasticamente. Ele alerta que a matriarca é uma pessoa difícil e que muitos nobres não aceitam ver um plebeu ocupando um cargo tão importante na residência. Com um olhar atento, o mercenário diz que vai se lembrar desse aviso importante e pergunta se existe algo mais que o loiro queira falar. O futuro patriarca fica em silêncio por um breve instante enquanto parece escolher as palavras certas para concluir seu raciocínio com o rapaz. Ele então se levanta e explica que sua missão como sucessor é proteger todos os membros da família e ser sempre sincero com cada um deles. Mas o loiro suspira e comenta que entender o coração humano é uma tarefa muito complexa e que a realidade nunca é tão simples quanto parece. O jovem de cabelo branco pergunta qual é o ponto do nobre com toda aquela conversa estranha. Nesse momento, o irmão loiro levanta o punho e parece muito emocionado ao lembrar do passado da família. Ele revela com muita tristeza que a pequena Diela não quer mais brincar com ele como fazia antigamente. O mercenário observa o drama do homem com uma expressão de quem não está entendendo nada do que acontece. O loiro continua seu relato dizendo que sua irmã era como um anjo perfeito quando os dois ainda eram crianças. Enquanto o nobre faz sua cena, o protagonista apenas toma seu chá calmamente, sem se importar com o choro dele. Então o herdeiro pergunta se existe uma maneira de ele reconquistar o carinho da garotinha de algum jeito, mas o tutor questiona o motivo de estar sendo consultado sobre um assunto tão pessoal e esquisito assim. De repente, a voz da menina ecoa pela mansão enquanto ela grita desesperada, procurando pelo seu mestre de magia. O homem ignora a pergunta anterior e mostra que aprendeu a fazer bonecas artesanais com uma das servas da casa. Ele exibe um brinquedo de aparência bem sinistra e pergunta o que o rapaz acha daquela obra de arte estranha. Ao ver o objeto bizarro, o protagonista pergunta se o nobre está tentando lançar uma maldição em alguém. Agora, chateado com a resposta, o loiro começa a chorar e fica muito sensível com a crítica pesada do mercenário. Com isso, a cena muda para o lado de fora da luxuosa residência, sob um céu azul e muito limpo naquele dia. Uma mulher elegante surge no salão principal e afirma que ouviu falar muito bem sobre o rapaz de cabelo branco. Com um sorriso de canto, ela comenta que conseguiram contratar um mestre de magia muito capaz para a família nobre. A senhora se apresenta como Miriela e diz que pretende enviar um belo presente para a terra natal do jovem. Nesse momento, o rapaz revela que não pertence a nenhuma casa nobre ou território específico de algum lorde. A mulher fica em choque total e se assusta ao ouvir que o professor da pequena é na verdade apenas um plebeu. O sol brilha forte sobre a luxuosa residência da família nobre, indicando que o dia será longo e cheio de surpresas para todos ali. No salão principal, o jovem mercenário é cercado por várias empregadas e uma senhora muito elegante, que observa com bastante atenção. Com um sorriso de canto, a mulher comenta que ouviu falar muito bem sobre as habilidades do novo tutor de magia da casa. Ela se apresenta como Miriela e diz que pretende enviar um belo presente para a terra natal do rapaz de cabelos brancos. Mas com muita calma, o rapaz de olhos vermelhos responde que não pertence a nenhuma casa nobre ou território específico de algum lorde. A senhora fica em choque total e se pergunta se ouviu direito o que o convidado acabou de dizer na sua frente. O protagonista mantém sua expressão séria e afirma com todas as letras que ele é apenas um plebeu comum. Nesse momento, o rosto da mulher se contorce em uma expressão de puro horror ao descobrir a verdadeira origem do professor. Voltando no tempo, uma semana atrás, vemos uma carruagem luxuosa estacionada, bem na frente da imensa mansão da família nobre. Com isso, a jovem Aislinn conversa com o mercenário e diz que fez a escolha certa ao trazê-lo para o seu território. Mas ela explica que precisa voltar para Eberstein para cuidar de assuntos urgentes e deixar a Diela sob os cuidados do rapaz. O jovem de cabelos brancos apenas concorda com a ordem e demonstra que está pronto para cumprir sua missão sem reclamar. Então o chefe da guilda aparece rindo e coloca a mão no ombro do subordinado enquanto faz uma piada sobre a resposta dele. Ele entra na carruagem com a nobre e avisa para o garoto terminar logo o serviço, antes que alguém apareça para causar confusão. Nisso, o transporte começa a se afastar da propriedade, deixando o protagonista sozinho para lidar com aquela família tão complicada. Mas de repente, a garota de cabelos escuros coloca a mão no rosto ao perceber que esqueceu de contar algo muito importante para ele. Com uma expressão de preocupação, ela avisa que sua mãe voltará na próxima semana e que esqueceu de dar um alerta sobre ela. O homem barbudo pergunta se a matriarca da família é alguém que realmente precisa de um aviso formal, assim tão sério e urgente. Nesse instante, a cena foca nos detalhes luxuosos do teto da mansão, enquanto a tensão começa a aumentar gradualmente no ambiente. Com isso, a nobre descreve sua própria mãe como uma verdadeira encarnação do terror que ninguém gostaria de encontrar pelo caminho. Nesse momento, Miriela fica furiosa e grita perguntando se um plebeu realmente é o instrutor da sua filha caçula. O patriarca então mantém a calma e pede para a esposa baixar o tom de voz enquanto continua segurando sua pena de escrita. Mas a senhora continua gritando desesperada, dizendo que a pequena loira é a filha mais preciosa de toda aquela linhagem nobre. Nesse momento, o Grão-Duque tira seus óculos e confessa que também não gosta de colocar pessoas comuns em cargos tão importantes.
Nisso, a senhora lembra que todos os outros professores nobres desistiram, mas questiona como escolher alguém vindo do submundo, dos mercenários. O Lorde então explica que encontrar bons tutores é difícil e reforça que o jovem de cabelo branco foi uma indicação direta da filha Aizelin. Com isso, a mulher começa a andar pelo escritório e diz que deve existir ao menos um padrão mínimo de qualidade para aquele serviço. Então ela sugere trazer seu próprio irmão chamado Flam, para ensinar a pequena agora que ela finalmente conseguiu manifestar sua energia mágica. O governante pergunta se ela quer tirar um comandante da fronteira para ser tutor particular, e se ela acha que administrar o ducado é uma piada, mas a matriarca grita novamente afirmando que a alta sociedade de Eberstein é um verdadeiro campo de batalha muito perigoso para o jovem. Com isso, ela aponta o dedo e diz que não quer ver sua filha virando piada no grande baile de debutante por causa de um mestre sem nome. Nesse momento, as grandes portas do escritório se abrem e alguém entra para interromper aquela discussão calorosa entre o casal de nobres. O filho loiro, chamado Valerian, pede para sua mãe se acalmar e diz que ela não veio ali apenas para brigar com o marido. Mas a matriarca manda o rapaz se afastar e afirma que aquele assunto não é algo que pode ser ignorado tão facilmente por ninguém ali. Nisso, outro irmão chamado Rei questiona se o verdadeiro problema não é saber se aquele plebeu tem talento para ser o instrutor de Diela. Ele caminha lentamente enquanto os dois o observam atentamente, esperando por suas próximas palavras sobre o caso do mercenário de cabelo branco. O jovem de cabelos escuros diz que ter um plebeu como tutor é estranho, mas se ele tiver as habilidades necessárias não seria um grande problema. Com isso, o rapaz pede para o pai deixá-lo testar o mercenário pessoalmente e sugere que os dois se enfrentem em um duelo mágico. Mas o patriarca manda o filho não se incomodar e afirma com toda a certeza que o rapaz de cabelo branco é realmente muito poderoso. Nesse momento, o irmão de olhos verdes fica em silêncio e encara seu pai com uma expressão séria ao ouvir aquele elogio inesperado para o plebeu. Nesse momento, o jovem de cabelos escuros sugere que testem as habilidades da própria irmã, em vez de focar apenas no mercenário. Com isso, o irmão loiro fica confuso e olha para seu parente, sem entender qual é o objetivo real desse novo desafio inesperado. Então o rapaz explica que, se o mestre for realmente bom no que faz a pequena loira, deve ter feito um progresso absurdo em pouco tempo. Enquanto o líder da casa fica em silêncio, ele parece considerar seriamente a proposta de ver o desempenho da filha caçula no campo de batalha. Nisso, o jovem de olhos verdes começa a se retirar do local enquanto o irmão mais velho tenta chamá-lo para continuar a conversa no escritório, mas Valerião o questiona sobre o que ele pretende fazer ao propor um duelo mágico contra uma criança que ainda é tão inexperiente. O rapaz de preto pergunta se o loiro realmente acredita que a pequena mudou de vida e se esqueceu de todo o passado problemático dela. Nesse momento, o herdeiro afirma que ela continua sendo a única irmã deles e que o laço de sangue da família deveria ser protegido. Com um sorriso irônico, o irmão mais novo debocha do termo carne e sangue enquanto demonstra que não sente mais nenhum afeto pela garota. Ele grita que o comportamento da menina vai destruir o nome da linhagem nobre assim que ela for apresentada para toda a alta sociedade. Diante dessas palavras pesadas, o loiro fica preocupado e se pergunta se o ódio do seu irmão pela pequena tem algum fundamento real e sombrio. Nesse momento, o jovem afirma que foi ela quem cruzou a linha primeiro e que deveria permanecer escondida de todo o mundo naquele anel. O futuro patriarca apenas observa a partida de seu parente, enquanto sente que o clima dentro da mansão está ficando cada vez mais tenso. Assim que ele se afasta, a confusão no escritório diminui, mas a dúvida sobre o que vai acontecer no duelo permanece no ar para todos. Enquanto isso, o pequeno pássaro descansa em um galho de árvore do lado de fora, indicando que uma nova manhã começou na residência luxuosa. De repente, a loirinha invade o quarto do seu mestre aos gritos e demonstra que está muito furiosa com algo que acabou de descobrir ali. O rapaz de cabelo branco continua lendo seu livro calmamente e se pergunta qual é o motivo de tanto barulho logo cedo no seu aposento. Nisso, ela joga um pergaminho oficial sobre as páginas que o rapaz estava lendo para chamar a atenção total do seu tutor de magia. Com um olhar determinado, a pequena afirma que se perder esse duelo mágico, o mercenário será demitido imediatamente de seu cargo na mansão. Mesmo com a ameaça, o jovem diz que já soube que o oponente é um mago de uma estrela experiente e que a luta será difícil para ela. A garota fica furiosa e grita que o rapaz vai ser demitido se não levar aquele desafio a sério. Nisso, o mercenário responde com calma que ele apenas faz o trabalho pelo qual foi pago e nada mais. Ele completa dizendo que já recebeu um ótimo pagamento inicial, então não se importa tanto com o resto. Com isso, a loira fica em choque total e pergunta se o seu instrutor está falando sério sobre isso. Uma semana se passa e a bandeira do Grão-Ducado balança forte, indicando que o dia do duelo finalmente chegou.
O pátio de treinamento está pronto enquanto a família nobre e os servos se reúnem para assistir ao combate. Nesse momento, o patriarca caminha com autoridade, acompanhado de sua esposa, que ainda parece bastante irritada com tudo. O rapaz de cabelo branco se curva respeitosamente e avisa que o Lorde e sua comitiva acabaram de chegar. Ele mantém sua postura calma e profissional mesmo diante da presença intimidadora de todos aqueles nobres poderosos. O pai observa o jovem e se pergunta se ele está tão confiante assim por algum motivo secreto. Sentado em seu trono, o Lorde pensa que alguém com tanta coragem não deve ser descartado de forma rápida. Passos firmes ecoam pelo local enquanto o oponente se aproxima do campo de batalha. Com um olhar mortal, o irmão de cabelos escuros caminha com sua capa balançando e demonstra que está pronto para o confronto. Com um olhar frio, ele afirma que aquele não é um simples duelo e que pretende esmagar a irmã. Nisso, o rapaz sobe os degraus e promete que fará a pequena se arrepender amargamente de todo o seu passado. A pequena nobre se posiciona no campo de batalha enquanto o clima fica pesado entre os dois irmãos. Usando seu capuz vermelho, a garota mostra uma expressão focada e parece estar pronta para o combate da vida, mas ela se assusta com o que ouviu e pergunta se o seu mestre realmente não se importa com nada além de dinheiro. Então ele explica que a mana dela já estabilizou e que em breve ela conseguirá lançar feitiço poderoso. Nisso, o instrutor afirma que ela tem o sangue nobre correndo nas veias e deixa a jovem totalmente sem palavra. Ele reforça que a escola selvagem foca muito mais no estudo por conta própria do que em receber lições constantes de outra pessoa. Nisso, a garota grita irritada e se pergunta por que o tutor está dizendo todas aquelas coisas estranhas justo naquele momento. O jovem mercenário apenas escuta o desabafo da pequena com uma expressão calma e muito tranquila em seu rosto. Com o olhar para baixo, a loira admite que sabe que não é a melhor estudante, mas demonstra que está sendo sincera agora. Então ela chora e diz que quer continuar aprendendo com o rapaz de cabelo branco, pois não aceita outro professor em seu lugar. O mestre fica em silêncio por um breve instante, enquanto observa a determinação e a profunda tristeza nos olhos da sua aluna. Com isso, o jovem de olhos vermelhos começa a calçar sua luva e avisa que nunca participou de um duelo formal da nobreza antes, mas ele afirma que pode ensinar como vencer uma luta de verdade e pergunta se a pequena nobre realmente quer a vitória hoje. Naquela época, todos diziam que a jovem Diela não tinha talento nenhum para magia, e que até os tutores famosos desistiam dela. As pessoas comentavam de forma maldosa que a linhagem dos Duplan já tinha passado do auge, e que a caçula só sabia fazer birra. Alguns diziam que seria melhor se ela nunca tivesse nascido, mas a garota mostra um olhar de fogo e pede ajuda para vencer. Nesse momento, a pequena caminha em direção ao campo de batalha, com sua capa vermelha balançando sob o sol radiante daquela manhã. Ele observa atentamente e percebe que ela não está ali como uma irmã ou como a filha mais nova de uma família importante. A garota se posiciona com um brilho intenso no olhar, pois agora ela se vê apenas como a discípula dele e uma maga de verdade.